Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Dez horas e 3 minutos. A gente abriu esse jornal, né, Lu, falando sobre uma série de aumentos, sobretudo no transporte. E nos últimos 12 meses, o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor, que mede a inflação, apresentou realmente uma alta de 6,46%. Esse dado é do IPEAD, aqui da UFMG. É sobre isso que a gente conversa agora com o economista do IPEAD, o Diogo Santos. Oi, Diogo, bom dia. A gente já conversou outras vezes. Bem-vindo novamente aqui no jornal. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Está me ouvindo bem? Estamos sim. Diogo, então, para a gente começar, né? O que puxou a inflação aqui na capital mineira este ano? O que a gente pode destacar? Certo. Cada região tem suas particularidades, né? E o IPCA calculado nacionalmente depende dessas particularidades de cada região. No nosso caso, aqui na região de Belo Horizonte, em Belo Horizonte especialmente, esse ano de 2023, tiveram alguns eventos que fizeram um impacto maior na inflação da cidade e da região. Em primeiro lugar, a gente teve aqui esse ano um reajuste estadual da energia elétrica, que acontece de tempos em tempos, não é no mesmo período em cada estado do país. Então, esse ano nós tivemos da CEMIG um reajuste de cerca de 10%. Então, esse reajuste, e sendo a energia elétrica um item muito importante na inflação, então esse teve um impacto fundamental. Além disso, nós tivemos também estadualmente um reajuste do IPVA, depois de um período sem reajuste durante a pandemia, e agora em 2023 tivemos um reajuste também considerável do IPVA, elevado, e que isso gerou então um impacto especial, particular aqui no caso da inflação de Belo Horizonte também. E como você já tinha comentado, nós tivemos o reajuste da tarifa de ônibus, que ela reajustou, depois ela caiu, mas ela deixa um impacto sobre a inflação também da tarifa de ônibus urbano na capital, lá no final do primeiro semestre de 2023. Muito bem, para você que está chegando agora, Band News FM, Diogo Santos, economista IPEAD. Diogo, agora é a Luciana falando com você. Bom, trocando em miúdos, né, o IPCA 15, ele interfere ali diretamente no custo de vida do morador, né? E aqui em Belo Horizonte, maior do que o custo médio do país. Eu digo assim, é uma taxa que se destaca, né, em relação a outras capitais. Agora, você falou aí de alguns fatores que interferem. Sabe esse reajuste aí das passagens, né, de ônibus, esse reajuste que começou agora, isso também interfere, né? Como que isso vai impactar, Diogo? Sim, Luciana, bom dia. Bom dia. Então, o reajuste de ônibus, se ele for realmente efetivado, né, nós sempre estamos vivendo essas fases de reajuste de tarifa de ônibus em Belo Horizonte, passando por essas instabilidades, quando reajusta, se reajusta ou se não, mas sem sombra de dúvidas, né, o transporte urbano, junto com custos de moradia e custos de alimentação, são as áreas com maior peso no índice de inflação, ou seja, no custo de vida das famílias, dos indivíduos. Então, quando essas três áreas têm algum tipo de mudança importante, seja, por exemplo, o preço dos alimentos, o preço do transporte público ou dos itens de moradia, como reajuste de aluguel, por exemplo, ou IPTU, esses itens têm um peso grande no custo de vida da população. Então, no caso do reajuste de tarifa de ônibus urbano em Belo Horizonte, ele tem esse impacto direto sobre o consumidor que utiliza o transporte público como principal forma de se locomover pela cidade, e tem o impacto indireto também através do custo das empresas, né? Porque as empresas, em geral, elas que fornecem o ticket de transporte, elas compartilham essa despesa com os trabalhadores, as empresas pagam uma porcentagem, os trabalhadores outra porcentagem, mas de todo modo é uma elevação do custo, né, dessas empresas para elas funcionarem, sobretudo as empresas que têm uma mão de obra, né, uma necessidade de ter uma mão de obra mais volumosa e, portanto, gastam mais com o custo do transporte dos seus funcionários. Certo, Diogo. E agora sobre o IPCR, né, que é um recorte que o IPEAD faz para uma população mais vulnerável, né, uma população de baixa renda. Para essas pessoas, o que a gente pode dizer? Qual foi o saldo aí do ano de 2023? Certo.
No caso do IPCR, né, que é uma taxa de inflação, um custo de vida sentido pelas famílias que recebem de 1 a 5 salários mínimos, que é calculado pela Fundação IPEAD, o que nós observamos é que, ao longo de 2023, a grande diferença em relação aos anos anteriores é que o custo da alimentação, apesar de ter altos e baixos, o custo da alimentação esse ano, ele não teve esse aumento muito importante, muito forte, aconteceu durante a pandemia. Então, nós tivemos, se pegar o início do ano e o final de 2023, nós tivemos, inclusive, uma queda no custo médio da alimentação. E a alimentação, ela tem um peso ainda maior para as famílias de baixa renda, porque essas famílias, em geral, gastam uma parcela do seu orçamento com alimentação maior do que o restante, né, o geral, do conjunto da sociedade. Então, especialmente pelo item alimentação, principalmente a alimentação na residência, ou seja, o custo de se alimentar na residência ao longo de 2023, ele ficou um pouquinho menor do que ele começou o ano. O que é uma boa notícia comparado com a fase que nós vivemos durante a pandemia, que a alimentação foi um dos itens que mais puxou a inflação para cima. Muito bem. Bom, Diogo, a gente está aí já com 2024 batendo a porta, né? A gente já pode pensar em perspectivas em relação ao IPCA para o ano que vem? E aí? Sim, a inflação, ela sofre a cada mês com características muito específicas que é impossível a gente projetar com muita antecedência o que vai acontecer ao longo de todo o ano que vem. Mas neste momento, o que as perspectivas, as expectativas têm mostrado é que não há nenhum evento, nem nada que possa, nesse momento, gerar uma nova pressão, um novo período inflacionário, como nós tivemos durante a pandemia. Porque no caso do nosso país, é importante a gente entender que nosso país, a gente precisa de muitas importações para produzir aqui. Então, quando sobe muito o preço das mercadorias, do petróleo, do óleo diesel, dos produtos importados, isso tem um impacto muito grande na nossa inflação, no nosso custo de vida. E isso aconteceu durante a pandemia, isso aconteceu quando a guerra na Ucrânia começou, e aí gerou uma forte inflação com enorme elevação do custo de vida aqui dentro do país. Esses eventos muito extremos estão fora do radar por enquanto. Então, claro que sempre vamos ter os eventos sazonais de aumento de impostos, por exemplo, no início do ano, que ajuda a puxar a inflação para cima, reajustes de tarifas públicas, mas, de modo geral, nós não estamos mais vivendo e não devemos viver, pelo menos nos próximos meses, um período de elevação do custo de vida. Diogo, com relação a mudanças climáticas, vocês fazem alguma previsão nesse sentido? Ontem, a Defesa Civil de Minas Gerais divulgou um estudo feito por eles, de que no início do ano, no primeiro trimestre de 2024, está prevista a maior seca e as maiores chuvas já registradas na história aqui do estado. Então, isso tem uma consequência direta, né, no cultivo de alimentos. E vocês já preveem algo nesse sentido, assim, algum impacto direto influenciado aí por essas mudanças climáticas? Sim, com certeza terão impactos, porque são eventos realmente fora da média que nós estamos vivendo esse ano. Por exemplo, o que nós já conseguimos perceber ao longo de dezembro, já em novembro, inclusive, uma disparada, uma elevação muito forte nos preços dos alimentos in natura. Então, os alimentos in natura, os vegetais, eles são itens que têm um impacto muito forte das condições climáticas para determinar o quanto vai ser produzido, o quanto vai ser colhido, a qualidade dessa colheita, então o quanto que vai chegar efetivamente no mercado para os consumidores comprarem. E ao longo desses últimos meses de bastante calor, de elevadas temperaturas e também em algumas regiões de fortes chuvas, gerando inundações que prejudicam a colheita de alimentos, certamente isso já é um dos motivos que gerou agora, no final do ano, uma elevação muito, muito fora da média. A elevação captada pela Fundação IPEAD agora, ao longo de dezembro, nos alimentos in natura em Belo Horizonte, é de mais de 8% de crescimento, enquanto os demais itens de alimentação estão crescendo na casa de 1,5%. Então, ou seja, é uma elevação dos alimentos in natura bastante acima da média do restante dos itens de inflação. Então, para o ano que vem, certamente os produtores já estão também buscando fazer as suas adaptações, as
a sua reorganização para essas previsões climáticas do início do ano que vem, mas certamente, como nós já estamos percebendo, agora no final de ano nós teremos sim impactos, principalmente no caso dos alimentos. Muito bem, conversamos ao vivo em cores para quem está nos acompanhando aí pelo canal Band Minas no YouTube com o Diogo Santos, economista IPEAD. Diogo, muito obrigada, viu, por falar conosco nesta sexta-feira, a última, né? O último dia útil aí do ano, que a gente possa se falar mais em 2024 e, por favor, trazendo sempre notícias boas pra gente, pode ser? É isso aí, pode deixar. Eu que agradeço o convite, a confiança na Fundação IPEAD. Ótimo final de ano para vocês também. Um abraço, felicidades. Bom fim de ano, Diogo. Obrigada pela entrevista.